O gerente do banco, Sr. Henderson, bateu a caneta no pedido de empréstimo, um sorriso discreto no rosto enquanto o empurrava de volta para o outro lado do balcão. Soluções verdes do Dust, é assim que se chama isso? Ele riu, alto o suficiente para o casal atrás de mim ouvir. Filho, você tem 25 anos, precisa de um emprego de verdade. Senti minhas mãos suarem. Minha ambição de repente virou uma piada de mau gosto. Não nos faça perder tempo. A luz fraca do abajur barato projetava longas sombras sobre as contas a pagar espalhadas pela minha mesa da cozinha. Soluções verdes do Dust soava importante quando eu dizia em voz alta, mas na realidade era uma velha caminhonete Chevy vermelha com a tampa traseira enferrujada e uma coleção de ferramentas antigas. Eu tinha 25 anos e meu orgulho era um peso enorme, muitas vezes maior do que o cortador de grama que eu tirava da carroceria da caminhonete todas as manhãs. Contas empilhadas ao lado de um prato de ovos mexidos frios pela metade. Os números no livro Razão não mentiam. Eles apenas me encaravam, zombando do esforço que eu dedicava a cada gramado esquecido e cerca-viva crescida demais nesta pequena cidade do meio-oeste. Eu me perguntava se ambição era apenas uma palavra que as pessoas usavam antes de falir. O telefone tocou, estridente em meio ao zumbido baixo da geladeira. Quase não atendi, esperando que fosse outra agência de cobrança. Dust's Green Solutions, eu disse, tentando dar um pouco de confiança à minha voz, mesmo com a garganta apertada. Sim, olá. Meu nome é Sarah Jenkins, moro em Willowbrook Estates. Minha vizinha Margaret me deu seu número. Sua voz era clara, refinada, um som de um mundo completamente diferente do meu. Willowbrook Estates era o bairro da riqueza, com gramados impecáveis e casas que se estendiam como pequenos impérios. Era um lugar por onde eu passava de carro às vezes, só para dar uma olhada. Tenho algumas áreas que precisam de atenção urgente. Margaret disse que você é a única que realmente entende dos detalhes. Meu peito apertou. Detalhes. Eu vivia para os detalhes. Meus dedos, ainda manchados de terra do trabalho de ontem, se fecharam em torno do telefone. Sim, senhora, posso estar aí amanhã bem cedo. Digamos às 8 horas? Perfeito. Até logo, Dustin. O clique da ligação deixou um silêncio que pareceu mais pesado, carregado de expectativa. Minhas mãos tremeram levemente enquanto eu desligava o telefone. Talvez fosse isso. Uma chance. Na manhã seguinte, o velho Chevy deu partida, protestando contra o frio. Verifiquei meu equipamento gasto, afiei a lâmina da roçadeira e conferi o óleo do cortador de grama. Minhas botas de trabalho, geralmente cobertas de lama, estavam impecáveis. Encontrei até uma camisa sem manchas de graxa. Entrar em Willowbrook Estates foi como cruzar uma fronteira. As casas eram maiores, os gramados mais verdes, as caixas de correio ornamentadas. A casa de Sarah Jenkins era um sobrado de tijolos em estilo colonial, emoldurada por carvalhos centenários e um jardim de rosas impecavelmente cuidado. Ela me recebeu na porta da frente. Uns 40 e poucos anos, eu diria, com calças de alfaiataria e uma blusa de seda que parecia brilhar ao sol da manhã. Seus cabelos eram de um castanho avermelhado escuro e intenso, presos em um coque impecável. Seus olhos, de um azul penetrante, me examinaram, das minhas botas limpas ao meu rosto nervoso. Dustin, certo? Por favor, me chame de Sarah. Seu sorriso era educado, mas seus olhos já me analisavam minuciosamente. Sarah, repeti, sentindo o nome me escapar pela garganta. Ela me guiou pela lateral da casa, postura ereta, voz calma. Como você pode ver, a frente está geralmente bem cuidada. Tenho um serviço regular para isso, mas esses canteiros laterais e a área ao redor do pátio estão negligenciados. Preciso de alguém com um olhar preciso, Dustin. Alguém que não se limite à superfície. Ela apontou para um canteiro de hostas tomado pelo mato e uma bordadura de azaleias que cresceram descontroladamente. Assenti com a cabeça, já visualizando o trabalho. Entendo perfeitamente. Durante as 4 horas seguintes, trabalhei. O sol castigava, transformando minhas costas em uma tela de suor. Arranquei ervas daninhas à mão, separando-as meticulosamente dos brotos tenros das plantas perenes. Podei as azaleias com precisão cirúrgica, moldando-as de volta às suas formas originais. A terra era rica, escura e perfumada. Limpei as folhas secas, aparei as bordas dos canteiros até que ficassem nítidas o suficiente para cortar e recolhi cada galho solto. Meus músculos doíam, mas perseverei, impulsionado pela ideia das linhas limpas, da ordem que eu estava restaurando.
Trabalhei como um possuído, consciente de que a casa dela tinha vista para a área que eu estava transformando. Uma sombra me envolveu e um copo de água gelada apareceu ao lado da minha mão. Olhei para cima assustada. Sarah estava ali com uma expressão indecifrável, um leve aroma floral pairando atrás dela. Você não parou desde que chegou, disse ela com a voz calma. A maioria das pessoas teria ignorado esses canteiros de flores. Estão uma bagunça. Seu olhar demorou-se no meu rosto e depois desceu para as minhas mãos, calejadas e sujas. Dei um longo gole. A água gelada um choque para minha garganta ressecada. Eles precisavam disso, consegui dizer com a voz rouca. Ela assentiu lentamente. Com certeza. Por isso liguei para você. Ela fez uma pausa, seus olhos azuis ainda fixos em mim. Cuidado, Dustin. Eu me apego a pessoas trabalhadoras. A água quase desceu pelo cano errado. Tossi, engasgando, sem saber se ela estava brincando, me testando ou fazendo algo completamente diferente. Senti meu rosto queimar. Ela me observou, um leve sorriso brincando nos cantos da boca. Nem pense nisso, disse ela com os olhos brilhando. Então, virou-se e voltou para casa, deixando-me com um aroma persistente de flores e uma sensação repentina e perturbadora de calor. Ao final da tarde, as áreas negligenciadas estavam impecáveis, transformadas. As azaleias estavam bem cuidadas, as hostas vibrantes contra a cobertura vegetal fresca. Guardei minhas ferramentas, o corpo cansado, mas o ânimo mais leve. Sarah me encontrou novamente na porta da frente, com um cheque substancial na mão. Era mais do que eu esperava por um único dia de trabalho. Ela me observou, o olhar firme, enquanto eu a agradecia. Ao sair de Willowbrook Estates, senti um novo tipo de esperança, algo frágil, mas real. Minha sorte, ao que parecia, finalmente estava começando a mudar. Sarah Jenkins tinha um jeito especial de fazer as coisas acontecerem. Uma semana depois de começar a trabalhar na casa dela, meu telefone tocou mais do que nos últimos 6 meses juntos. 3 novos clientes, todos em Willowbrook Estates. A senhora Albright, cujo quintal enorme incluía um jardim em terraços, e o Sr. Henderson, que queria que seus intrincados roseirais fossem tratados com um toque de cavalheiro. Depois, havia o Sr. Miller, outra propriedade de esquina, 2 vezes maior do que qualquer coisa que eu costumava encarar. Meu velho Chevy vermelho, que eu havia passado a considerar um parceiro no crime, rangia mais alto a cada carga de equipamentos. O cortador de grama tossia mais, o aparador de grama emperrava com mais frequência, e minhas mãos, embora mais resistentes, doíam mais no final de cada dia. A Dusty's Green Solutions estava bombando, mas parecia que toda a operação se mantinha unida por improvisos e gambiarras. Cheguei à propriedade do Sr. Miller numa manhã de terça-feira, pronto para começar a cuidar da metade de trás do seu terreno de 1 acre. Foi então que os vi. Uma caminhonete branca brilhante com a inscrição Summit Lawn Care, em letras verdes em negrito, já estava estacionada na entrada. A equipe deles, 3 rapazes jovens com uniformes iguais, descarregava os equipamentos, com movimentos precisos e eficientes. Eles tinham o tipo de equipamento novo e robusto que eu só via em catálogos. Um homem saiu da caminhonete da Summit, movendo-se com a confiança de quem sabia o seu lugar. Era grande, forte como um touro com um pescoço grosso e o rosto curtido pelo sol e pelo vento. Stan Hayes, eu o reconheci. Era uma espécie de lenda local, sua empresa dominando o mercado de paisagismo de alto padrão há anos. Ele viu meu Chevy surrado, depois a mim, e um sorriso lento e desdenhoso se espalhou pelo seu rosto. Ora, ora, veja só quem apareceu, resmungou Stan, com a voz rouca. Ainda brincando na lama, garoto? Apertei o volante com força, o maxilar travado. Tenho um contrato para trabalhar nesta propriedade, Stan. O Sr. Miller me ligou. Stan deu uma risadinha, um som que não continha humor algum. Engraçado, porque o Sr. Miller ligou. Nós ainda ontem. Disse que estava procurando uma empresa de verdade, não uma empresa oportunista com um cortador de grama enferrujado. Ele gesticulou vagamente em direção à minha caminhonete. Meu temperamento, geralmente controlado, explodiu. Saí da minha caminhonete segurando o contrato assinado na mão. Tenho um contrato assinado bem aqui, para toda a propriedade. Stan deu de ombros com os olhos brilhando. Acho que o Sr. Miller mudou de ideia. Acontece. Nesse instante, o Sr. Miller, um homem baixo e meticuloso com cabelos grisalhos bem penteados, saiu pela porta da frente. Senhores, há algum problema? Perguntou ele, franzindo a testa. Sem problema, senhor,
disse Stan com naturalidade. Apenas uma pequena confusão. Eu estava apenas explicando a este jovem que o senhor escolheu Summit para sua propriedade. Não, eu não fiz isso, disse o Sr. Miller, olhando entre nós. Confirmei com Dustin ontem. O rosto de Stan se contraiu por uma fração de segundo. Bem, senhor, nós já começamos a descarregar. E com todo o respeito, nosso equipamento, nossa experiência é de outro nível. Ele me lançou um olhar de desdém. Respirei fundo. Que tal o seguinte, Stan? Dividimos? Você fica com a metade da frente, eu fico com a de trás. O Sr. Miller pode julgar quem faz o melhor trabalho. Quem ganhar fica com o contrato todo. Stan bufou, um som curto e seco. Você está falando sério? Com esse equipamento antigo? Garoto, você vai passar o dia inteiro aqui tentando podar um arbusto. A gente faz isso de olhos fechados. Mas o desafio tinha sido lançado na frente de um cliente, e Stan Hayes não era do tipo que recuava. Tudo bem, mas se você desistir no meio do caminho, não venha chorar para mim. Durante as 3 horas seguintes, a equipe da Summit trabalhou incansavelmente na metade da frente da propriedade. Movimentavam-se rapidamente com seus potentes cortadores de grama comerciais roncando e seus aparadores cuspindo detritos. Estavam focados na velocidade, no volume de trabalho. Eu, por outro lado, movia-me lenta e deliberadamente na metade de trás da propriedade. Arrancava ervas daninhas à mão, às vezes de joelhos. Podava os arbustos menores com tesouras de poda, dando forma a cada um com cuidado. Aparava as bordas dos canteiros de flores até que ficassem perfeitamente definidas, e em seguida varria os restos de grama. Meu velho cortador de grama tossia e engasgava, mas cortava com precisão, deixando um padrão listrado e uniforme. O Sr. Miller nos observava da varanda, descendo ocasionalmente para inspecionar cada seção. Seu rosto não demonstrava nada. Quando terminamos, ele percorreu o perímetro traçando as bordas com o pé e passando a mão sobre os arbustos aparados. Parou entre a minha metade e a de Stan, onde uma linha limpa e precisa encontrava outra ligeiramente irregular, cortada à máquina. Voltou para nós com uma expressão calma. Dustin, disse ele em voz baixa, seu trabalho é impecável. Os detalhes, o cuidado, é exatamente o que eu procurava. O contrato é seu. O rosto de Stan ficou vermelho como um tomate. Ele olhou fixamente para o Sr. Miller e depois para mim. Inacreditável, murmurou. Enquanto sua equipe guardava o equipamento com as máquinas pesadas batendo furiosamente dentro do caminhão, Stan caminhou até mim. Seus olhos estavam frios. Isso não acabou, garoto. Temos história aqui. Encarei seu olhar. Minha voz firme, apesar da adrenalina ainda pulsando em minhas veias. A história é escrita por quem aparece e faz o trabalho. Hoje, esse alguém fui eu. Ele me encarou por mais um instante. Depois entrou em sua caminhonete e foi embora. No dia seguinte, meu aparador de grama temperamental voltou a dar problemas, falhando e parando a cada poucos minutos enquanto eu lutava com as enormes e descontroladas sebes de Sarah Jenkins. O ar estava impregnado com o aroma de vegetação recém-cortada. Ela saiu de casa vestida com elegantes roupas de ginástica pretas, com uma fina camada de suor na testa, resultado do que parecia ser uma corrida matinal intensa. Ela emanava uma energia inquieta, mesmo parada. Você é um artista, Dustin, disse ela, observando-me. Ninguém mais toca nessas sebes. Durante minhas pausas para beber água, conversávamos com facilidade. Ela se encostava no parapeito da varanda, tomando goles de um copo alto de chá gelado, perguntando sobre meu dia, sobre os novos clientes. Ouvi dizer que você teve um pequeno desentendimento na casa do Sr. Miller, disse ela, com um leve sorriso nos lábios. Ele me ligou hoje de manhã, falando maravilhas de você. Apenas assenti com a cabeça, sentindo um leve rubor nas bochechas. Ela riu baixinho. Ele disse que você colocou Stan Hayes no lugar dele. Muito bem. Então, quase como um pensamento tardio, ela mencionou seu recente divórcio. Ele era alérgico a qualquer coisa que se assemelhasse a esforço, disse ela, com a voz monótona. Preferia supervisionar os outros fazendo as coisas, se é que se dava ao trabalho de se envolver. Ela tomou um gole de chá, o olhar distante por um instante. Então, Dustin, alguém especial na sua vida? Uma namorada? Balancei a cabeça negativamente. Não, na verdade não. A maioria das mulheres não se impressiona muito com um cara que cheira a grama cortada e terra na maior parte do tempo. Que pena para elas, disse ela, com a voz um pouco mais áspera. Depois, mais suavemente, seus olhos azuis encontrando os meus, acrescentou.
Algumas mulheres apreciam homens que não têm medo de trabalho árduo. Seu olhar era indecifrável, um desafio silencioso, ou algo completamente diferente. Cada visita semanal à casa de Sarah parecia diferente agora. O ar entre nós estava mais denso, carregado de algo não dito. Seus olhos, aqueles olhos azuis penetrantes, demoravam-se em mim por um instante a mais quando ela me entregava um copo d'água. Meu próprio olhar se detinha nela, na curva do seu pescoço ou no modo como seus cabelos captavam a luz, antes que eu me obrigasse a voltar a olhar para a cerca viva que eu estava aparando. Era uma dança, sutil e silenciosa, mas os passos se tornavam mais ousados a cada semana que passava. Numa tarde escaldante de agosto, com o calor opressivo, terminei de capinar um canteiro de flores particularmente teimoso perto do pátio dela. Minha camisa estava grudada nas costas e minha garganta completamente seca. Sarah saiu de casa, não com o copo d'água de costume, mas com 2 canecas geladas. Entre, Dustin. Você vai derreter aqui fora. Hesitei, com a sujeira ainda grudada nas minhas mãos e braços. Estou uma bagunça, Sarah. Bobagem, disse ela, com um pequeno sorriso nos lábios. A cozinha fica logo ali. O ar-condicionado lá dentro me atingiu como uma onda refrescante. Ela me serviu chá gelado e abriu a geladeira. Ou, se preferir, tenho cerveja. Uma cerveja artesanal local, nada de especial. Pisquei. Cerveja. Na cozinha impecável dela depois de um dia de trabalho. Uma cerveja cairia bem, Sarah. Obrigada. Estávamos sentadas em sua grande ilha, o granito frio sob meus antebraços. Ela tomava um gole de chá, o olhar percorrendo a espaçosa cozinha. Esta casa, começou ela, com a voz mais suave que o habitual. É grande. Às vezes, principalmente desde o divórcio, parece vazia. Ando por esses cômodos e só estou eu, como se eu fosse invisível às vezes, até para mim mesma. Suas palavras pairaram no ar. Uma confissão silenciosa. Uma conexão inesperada se formou. Uma compreensão compartilhada de um tipo diferente de solidão. Me vi falando, contando a ela sobre a luta para construir a Dusty's Green Solutions do zero, a pressão constante para fechar as contas, o peso de provar que todos estavam errados. Às vezes sinto que estou funcionando no limite, admiti, apenas tentando manter a cabeça acima da água. Ela escutou, seus olhos azuis fixos nos meus, sem me interromper. Quando terminei, ela estendeu a mão por cima da ilha, seus dedos roçando levemente meu braço. O contato foi breve, mas me causou um arrepio como uma leve corrente elétrica. Sua mão permaneceu ali por um instante a mais do que o necessário. Nossos olhares se encontraram, uma linguagem silenciosa passando entre nós, repleta de perguntas não ditas e desejos crescentes. Algumas coisas simplesmente parecem certas, Dustin, disse ela, num murmúrio baixo, mesmo que não sejam sensatas. As palavras, o toque, a intensidade silenciosa em seus olhos era demais, e exatamente o que eu não sabia que precisava. Meu peito apertou. Inclinei-me sobre a ilha, atraído por uma força irresistível, meu convite silencioso espelhando o dela. Nosso primeiro beijo foi um choque. Seus lábios eram macios, inesperadamente quentes. Foi ilícito, estimulante e profundamente perturbador ao mesmo tempo. Uma mistura de desejo profundo e uma sensação aguda e incômoda de que algo estava errado. Foi um segredo que nasceu naquele momento. Uma explosão silenciosa no silêncio frio de sua cozinha. Aquele beijo foi o começo. Tardes roubadas em sua casa se tornaram nossa rotina. Conversas sussurradas em seu sofá, nossas mãos traçando padrões na pele uma da outra. Mensagens urgentes de madrugada, o brilho do meu celular iluminando meu rosto enquanto eu estava deitada na minha cama, consumida por pensamentos sobre ela. Eu lutava, um constante cabo de guerra dentro de mim. A emoção da atenção dela, a intimidade, a forma como ela me fazia sentir forte e visto era inebriante. Mas, por baixo de tudo isso, uma culpa silenciosa me corroía. Não foi assim que fui criado. Não era esse o tipo de homem que eu imaginava ser. Eu dizia a mim mesmo que era temporário, uma fuga passageira para nós dois, uma maneira de trilhar nossos caminhos solitários e separados. Mas a cada encontro, eu me via afundando mais envolvido na vida dela, nas palavras dela, no toque dela. Estabelecemos um ritmo cuidadoso. Eu estacionava minha caminhonete uma rua adiante e caminhava até o portão dos fundos da casa dela. Ficava observando as janelas, esperando um sinal, um aceno discreto vindo da cozinha. A necessidade de sigilo era um acordo constante e tácito.
uma terceira parte em nossos encontros clandestinos. Para os meus poucos amigos, para a minha mãe, o crescimento do meu negócio tornou-se a desculpa perfeita. Outro trabalho grande em Willowbrook, eu dizia com a voz firme e o olhar inabalável. Preciso ficar até mais tarde. O cliente está exigindo horas extras. As mentiras soavam como folhas secas na minha boca, mas cumpriam o seu propósito. Apesar de sua aparência impecável, Sarah revelou uma vulnerabilidade que eu não esperava. Na tranquilidade que se seguiu aos nossos momentos roubados, ela confidenciou seus medos mais profundos: envelhecer sozinha, ser julgada, nunca se conectar verdadeiramente com alguém. Você me vê, Dustin? Ela sussurrou certa tarde, seus dedos traçando a linha do meu queixo. Me vê de verdade. Ninguém mais jamais me viu. Suas palavras foram um bálsamo, uma justificativa que silenciou a culpa, ainda que por pouco tempo. O caso, que antes era uma explosão de excitação ilícita, havia se transformado em algo mais profundo, mais complexo. Sarah e eu estávamos agora entrelaçadas emocionalmente, de maneiras que tornavam nossa necessária separação fora de sua casa cada vez mais difícil. Eu me via navegando por um mundo complexo de encontros clandestinos, uma estranha mistura de me sentir poderosa e completamente atormentada pela culpa. Por meio de Sarah, vislumbrei seu círculo social abastado, um mundo de gramados impecáveis, roupas de grife e julgamentos sussurrados. Ela mencionava conversas que tivera no clube de campo, fragmentos de fofocas sobre outras famílias, sempre transmitidas com um distanciamento cuidadoso. Nesse mundo, eu era invisível, seu segredo, um fantasma em sua vida cuidadosamente construída. Era um lembrete gritante da distância entre nós, um abismo que parecia maior do que apenas algumas ruas. O controle que Sarah exercia sobre meu tempo se intensificava. Suas mensagens se tornaram mais frequentes, não apenas para marcar reuniões, mas também para saber como eu estava, onde eu estava, o que eu estava fazendo. Suas expectativas aumentaram de forma tácita, porém clara, exigindo mais da minha atenção, mais da minha presença. Era como caminhar na corda bamba, cada passo calculado. Ironicamente, a Dusty's Green Solutions continuou a prosperar. Os novos clientes de Willowbrook Estates ficaram impressionados com o meu trabalho e a notícia se espalhou. Minha velha caminhonete Chevy, no entanto, ainda engasgava, uma presença barulhenta e inegável onde quer que eu a estacionasse. Administrar as demandas de um negócio em expansão e uma vida secreta tornou-se uma luta diária. Minha agenda era um emaranhado de compromissos de trabalho e momentos roubados, cada um cuidadosamente encaixado ao outro. Numa terça-feira, eu estava estacionado a 2 quarteirões da casa da Sarah, esperando a mensagem dela confirmando que estava tudo bem. Minha caminhonete era chamativa, um pontinho vermelho surrado num mar de carros de luxo novos. Um Lexus prateado, dirigido por uma das vizinhas da Sarah, a Sra. Albright, passou devagar, a motorista virando a cabeça e olhando fixamente para a minha caminhonete. Abaixei-me fingindo procurar algo no assoalho, com o coração disparado. Quando ela sumiu de vista, elaborei uma mensagem rápida para a Sarah. A Sra. Albright acabou de passar. Estacionou na entrada da casa de um cliente aqui perto, fingindo estar em uma ligação. A adrenalina deixou um gosto metálico na minha boca. Stan Hayes e seus caminhões da Summit Lawn Care, impecáveis e eficientes, eram uma presença constante e indesejada em Willowbrook Estates. Sua presença era um lembrete constante da concorrência profissional e uma ameaça permanente. Cada vez que eu via um de seus caminhões, uma nova onda de paranoia me invadia. Comecei a checar meu retrovisor constantemente, convencido de que a descoberta estava sempre à espreita. Cada carro desconhecido que diminuía a velocidade perto do meu caminhão, cada par de olhos que parecia demorar, se tornava uma ameaça em potencial. Meu trabalho, geralmente uma expressão meticulosa de orgulho, ocasionalmente sofria. Meu foco, antes inabalável, agora estava fragmentado. Eu me pegava encarando fixamente um canteiro de ervas daninhas, minha mente repassando uma conversa sussurrada com Sarah, ou planejando nosso próximo encontro secreto. Os traços limpos dos quais eu me orgulhava, às vezes pareciam apressados, os detalhes menos precisos. O estresse era uma companhia constante, uma dor surda atrás dos meus olhos. Jantares em família, que antes eram um ritual semanal, tornaram-se cada vez mais difíceis de frequentar. Minha mãe me olhava com uma expressão preocupada. Você está trabalhando demais, Dustin, ela dizia. Você parece cansado. Eu dava desculpas esfarrapadas.
Projeto grande, mãe, preciso terminar. Eventos comunitários como a festa junina da cidade ou os jogos de futebol americano de sexta à noite estavam completamente fora de cogitação. Muitas caras conhecidas, muitas perguntas. Então aconteceu outro quase desastre. Minha tia Carol, uma mulher conhecida por suas observações perspicazes e fofocas ainda mais afiadas, dirigia sua velha perua pelo bairro de Willowbrook Estates a caminho da casa de uma amiga. Eu estava estacionada bem em frente à casa da Sarah, terminando de podar suas hortênsias premiadas, quando o carro da tia Carol se aproximou. Congelei, com o estômago embrulhado. No último segundo, um caminhão de entrega saiu de uma garagem, bloqueando momentaneamente a visão dela do meu carro. Ela passou direto sem me ver. Encostei-me no meu cortador de grama, com as pernas bambas de alívio, e o susto me deixou abalada pelo resto do dia. Tentei expressar meus medos para Sarah mais tarde naquela noite, com as mãos ainda tremendo um pouco. Isso está ficando arriscado, Sarah. Meu caminhão está chamando muita atenção. As pessoas estão começando a notar minha rotina. Ela simplesmente acenou com a mão em um gesto de desdém. Não faça drama, Dustin. Somos cuidadosos, somos espertos. Ninguém suspeita de nada. Sua confiança, antes reconfortante, agora parecia um escudo, desviando minhas preocupações muito reais. Por baixo da sua aparência impecável, comecei a vislumbrar lampejos de uma Sarah diferente. Momentos de desespero, um medo visceral da solidão que ela geralmente mantinha escondido. Percebi que o controle que ela exercia sobre mim não era apenas desejo, mas também uma tábua de salvação para ela. A emoção inicial do nosso caso, a novidade inebriante, agora estava ofuscada por uma ansiedade corrosiva. O fardo pesado da mentira parecia um peso físico, pressionando meu peito a cada dia que passava. O dinheiro era bom. Minha conta bancária, antes um deserto, agora apresentava um saldo saudável. Eu podia comprar equipamentos novos, até mesmo um segundo caminhão, mas a prosperidade financeira parecia vazia, manchada pela pressão implacável da minha vida dupla. Cada dólar ganho vinha acompanhado de uma nova camada de ansiedade. A caminhada na corda bamba havia se transformado em uma corrida desesperada. Então, Robert, o ex-marido de Sarah, começou a aparecer com mais frequência. Suas visitas a Willowbrook Estates, geralmente previsíveis, tornaram-se esporádicas e sem aviso prévio. Eu via seu elegante sedã preto passando lentamente em frente à casa de Sarah, às vezes 2 vezes na mesma tarde. Um arrepio de inquietação percorria minha espinha a cada vez. Não era apenas casual, ele estava observando. Numa tarde abafada, eu estava dentro da casa fresca da Sarah, depois de tomar um banho rápido após um trabalho particularmente sujo. Minha caminhonete, facilmente reconhecível na cidade, estava estacionada descaradamente na entrada da garagem. Ouvi o barulho dos pneus raspando na brita, seguido por uma porta de carro batendo. Pela janela da cozinha, vi Robert parado ao lado de seu sedã preto com o rosto sombrio. Seus olhos, frios e penetrantes, percorreram minha caminhonete. Depois subiram até a casa. Ele pegou o celular, tirou uma foto da minha caminhonete e então, lenta e deliberadamente, anotou algo. A placa. O nome da minha empresa. Uma certeza gélida se instalou em meu estômago. Ele sabia. Senti um pavor visceral, como uma mão fria apertando meu coração. Quando ele finalmente foi embora, confrontei Sarah. Robert esteve aqui agora mesmo. Ele viu minha caminhonete. Anotou a placa. Pela primeira vez desde que a conheci, a compostura de Sarah se quebrou. Seu rosto empalideceu. Seus olhos arregalados de medo genuíno. Meu Deus, Dustin, ele tem sido difícil. Ele está sempre procurando alguma coisa. Sua habitual confiança desdenhosa havia desaparecido, substituída por uma vulnerabilidade crua que me assustou. A imagem da mulher forte e segura de si vacilou, revelando um pânico profundo. Quase imediatamente os sussurros começaram. Não acusações diretas, mas murmúrios insidiosos que me seguiam como um mau cheiro. Na loja de ferragens, a caixa, uma mulher que sempre sorria para mim evitava meu olhar. No posto de gasolina, ouvi 2 mulheres conversando em voz baixa, lançando olhares na minha direção. Minha reputação crescente, construída com trabalho árduo e negócios honestos, estava começando a ruir. Então veio a ligação. Era o Sr. Henderson, o cliente do meu intrincado jardim de rosas, um homem que havia elogiado meu toque de cavalheiro. Sua voz era seca. Dustin, preciso cancelar nosso serviço, imediatamente. Olha, tenho ouvido coisas.
Rumores pouco profissionais não é algo que eu queira associado à minha propriedade. Tenho certeza de que você entende. Ele desligou antes mesmo que eu pudesse responder. Meu sangue gelou. Rumores nada profissionais. Não se tratava mais apenas de mim e da Sarah. Tratava-se do meu sustento, da minha reputação. Eu suspeitava de Stan Hayes, talvez usando informações de Robert ou do próprio Robert, espalhando mentiras. Mas eu não tinha provas, apenas um pressentimento, uma onda crescente de paranoia. O caso, outrora um prazer proibido, azedara. Deixara de ser fonte de alegria, tornando-se um fardo pesado e opressivo. Transformara-se numa prisão que eu mesma construíra, com as paredes a fecharem-se a cada dia que passava. O estresse era implacável, retorcendo-me por dentro. Sarah e eu tivemos nossa primeira discussão acalorada na sala de estar dela, as palavras voando entre nós, afiadas e amargas. A culpa é sua, Sarah! Acusei com a voz rouca de medo. Seu ex-marido, esses boatos, a perda de clientes, tudo por causa disso. Seus olhos brilharam. Minha culpa? Você acha que eu queria isso? Acha que eu queria que ele visse sua caminhonete? Você é que não consegue ficar de boca fechada. A culpa, o medo e a paranoia pairavam pesados no ar entre nós. Minha consciência, há muito reprimida, começou uma rebelião completa. A imagem do homem honesto e trabalhador que eu sempre quis ser, o homem que construiu seu negócio com base na integridade, estava se despedaçando em milhões de pedaços. Eu me vi como havia me tornado, um mentiroso, um guardião de segredos, uma sombra. Tem que parar, eu disse, minha voz quase um sussurro, as palavras com gosto de cinzas. Temos que acabar com isso. Os olhos de Sarah se estreitaram, um brilho desesperado, quase manipulador, surgindo neles. Terminar? Dustin, você realmente acha que é tão simples assim? Nós compartilhamos segredos. Você acredita mesmo que Robert ou qualquer outra pessoa não usará isso contra mim? Contra nós? Sua voz baixou, com um tom perigoso. Você poderia arruinar minha vida. E o que você acha que isso faria com a sua, quando tudo viesse à tona? Pense no seu negócio, na sua reputação. Eu me sentia irremediavelmente preso. Minha bússola moral girava descontroladamente, minha reputação já estava arruinada, e o aperto de Sarah, antes um abraço reconfortante, agora parecia um vício. Eu estava preso, suspenso em uma teia de enganos, incapaz de seguir em frente, incapaz de voltar atrás. É nesse tipo de situação difícil que a vida pode nos colocar, não é? As escolhas que fazemos, as consequências que enfrentamos, às vezes se acumulam até não sobrar nenhum caminho claro. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Robert tinha sido minucioso. Ele reuniu as provas como um promotor que constrói um caso. Os horários estranhos da minha caminhonete na casa da Sarah. O súbito aumento de boatos anônimos em Willowbrook Estates. O comportamento cada vez mais errático da Sarah em público. Uma fragilidade em sua compostura habitual. Ele tinha anotações, datas e provas fotográficas da minha velha Chevy estacionada onde não deveria estar. Ele confrontou Sarah em sua sala de estar, apresentando seu dossiê cuidadosamente elaborado. Sua voz, geralmente calma e controlada, estava carregada de uma fúria fria enquanto expunha os fatos inegáveis. Ele ameaçou usar a infidelidade dela na amarga batalha pela guarda dos filhos, expô-la no tribunal, garantir que todos soubessem que tipo de mulher ela era. Sarah, encurralada e sem ter para onde fugir, negou tudo a princípio, num turbilhão de mentiras desesperadas. Mas as provas de Robert eram irrefutáveis. Por fim, ela desabou, a verdade jorrando num torrente de lágrimas e vergonha. Meu celular vibrou. Uma mensagem anônima. Abri, meu coração afundando antes mesmo da imagem carregar. Era uma foto da minha caminhonete Chevy vermelha, estacionada na entrada da casa da Sarah, inconfundivelmente minha. Abaixo, 2 palavras. Fim de jogo, garota. O mundo desabou ao meu redor. O ar saiu dos meus pulmões de uma vez. Corri para a casa da Sarah, minha velha caminhonete protestando a cada troca de marcha. Encontrei-a na sala de estar, com o rosto coberto de lágrimas e os cabelos despenteados, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Sua elegância habitual havia sido substituída por um medo puro e indomável. Ela explodiu assim que entrei com a voz estridente. Ele sabe de tudo, Dustin. Tudo! Ele vai usar isso contra mim. Ele vai me arruinar. Suas palavras, cortantes e carregadas de terror, pintaram um quadro vívido da ruína que Robert planejava. Não era mais apenas uma possibilidade.
Era uma certeza aterradora. A realidade de pagar o preço caiu sobre mim com a força de um golpe físico. Minha reputação na pequena cidade, a base da Dusty Green Solutions, todo o meu futuro, tudo estava por um fio, agora desgastado e prestes a se romper. Então, Robert voltou. Desta vez, ele não estava sozinho. Sua irmã, uma mulher conhecida por seu humor ácido e opiniões fortes, estava com ele. Eles estavam no jardim da frente da casa de Sarah, Robert apontando, a voz se elevando em raiva. Sarah saiu correndo, gritando de volta, o rosto contorcido. E então, eu saí pela porta da frente, atraído pelo barulho crescente, direto para o meio da confusão. Você? Robert cuspiu as palavras, os olhos ardendo de raiva enquanto apontava o dedo para mim. Você é o pedacinho de lixo que achou que podia se aproveitar da minha esposa, Sarah gritou. Ele está mentindo, Robert, ele está mentindo! Atraídos pela comoção, os vizinhos começaram a sair de suas casas, espiando pelas persianas, fingindo regar as plantas. O confronto, cru e público, se desenrolou diante de uma plateia horrorizada. Seus rostos, uma mistura de choque e curiosidade mórbida, ficaram gravados na minha memória. A notícia do caso espalhou-se como fogo em palha por Willowbrook Estates, levada pela correnteza dos boatos. Não demorou muito para que chegasse à minha própria comunidade, uma cidadezinha onde todos se conheciam e segredos raramente permaneciam enterrados. Os cancelamentos começaram imediatamente. O telefone tocou sem parar com clientes, suas vozes frias e desaprovadoras, dizendo que não precisavam mais dos meus serviços. Não profissional, vergonhoso, não é o tipo de exemplo que queremos em nossa cidade. As palavras feriam mais do que qualquer prejuízo financeiro. A Dusty Green Solutions, a empresa na qual eu havia investido minha vida, estava enfrentando uma condenação imediata e devastadora. Minha família, que sempre acreditou na minha integridade, no suor honesto do meu rosto, ficou devastada. O rosto da minha mãe se contorceu quando soube, seus olhos refletindo uma profunda vergonha que eu nunca tinha visto antes. Meu tio, que me emprestou dinheiro para comprar meu primeiro cortador de grama, ligou, a voz embargada pela raiva e decepção. Eu pensei que você fosse melhor do que isso, Dustin, disse ele, o silêncio após suas palavras mais pesado do que qualquer acusação gritada. Eles se sentiram pessoalmente decepcionados, traídos pelo próprio homem que haviam apoiado. A traição não era um conceito abstrato, era uma ferida profundamente pessoal, infligida não apenas a Sarah e Robert, mas a toda a minha comunidade, e mais dolorosamente, a minha própria autoestima. Fiquei completamente isolada, atordoada pelas consequências imediatas e severas das minhas escolhas, sozinha em meio às ruínas da minha vida. Meu negócio, aquele em que investi tanto suor e ambição, estava em ruínas. Quase todos os clientes da Willowbrook Estates me abandonaram. Os telefonemas, quando chegavam, eram para cancelar, não para agendar novas visitas. Meu humilde Chevy vermelho, antes um símbolo de ambição honesta, agora parecia uma marca de vergonha. Cada amassado e remendo de tinta desbotada gritando meu fracasso para quem o visse. Ele permanecia na minha garagem, uma acusação silenciosa e enferrujada. A humilhação pública tornou-se meu pão de cada dia. No supermercado, as pessoas viravam as costas ou passavam apressadas, o silêncio delas mais eloquente do que qualquer insulto gritado. Velhos amigos evitavam contato visual. Vizinhos que antes acenavam agora me ignoravam completamente. A pequena cidade onde cresci, aquela que me viu construir a Dusty Green Solutions do zero, agora me via cair, o julgamento deles um peso frio e palpável. Minha família, embora profundamente magoada, ofereceu um apoio hesitante e abalado. Minha mãe ainda preparava o jantar para mim, mas seus olhos carregavam uma tristeza profunda que eu não conseguia encarar. Meu tio, aquele que um dia investira no meu sonho, disse secamente: "Você fez a sua escolha, Dustin." Eu sabia que a confiança que eu havia destruído levaria anos, talvez uma vida inteira, para ser reparada. Era uma ferida aberta e dolorida que se agravava nos momentos de silêncio. Sarah desapareceu. Um dia sua casa estava vazia, o gramado impecável de repente parecia abandonado. Nunca mais tive notícias dela. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhuma explicação. Ela simplesmente sumiu da minha vida, me deixando para enfrentar as consequências sozinho. Os últimos vestígios do nosso caso ilícito se dissipando no ar. Mergulhei numa profunda depressão. Os dias se confundiam com as semanas.
Passei horas encarando o teto, questionando cada decisão que tomei, cada ambição que persegui. Será que tudo foi em vão? Será que eu não era nada? As consequências morais dos meus atos eram um peso esmagador. Finalmente compreendi o imenso custo dos meus desejos passageiros, a reação em cadeia de dor e ruína que desencadeei por uma emoção momentânea. Stan Hayes e a Summit Lawn Care, embora não diretamente envolvidos no escândalo, inevitavelmente se beneficiaram. Seus caminhões reluzentes se tornaram uma visão ainda mais frequente em Willowbrook Estates, absorvendo muitos dos meus clientes perdidos. A ameaça anterior de Stan, "Isso não acabou, garoto", ecoava na minha mente, uma profecia amarga cumprida. Ele não precisou mover um dedo. Minhas próprias escolhas abriram o caminho para ele. Por um tempo, considerei fugir, arrumar as coisas no velho Chevy, dirigir até sair desta cidade, deste estado, longe dos julgamentos silenciosos e dos sussurros. Mas o pensamento me pareceu outra forma de covardia, outra traição ao homem que eu ainda esperava ser. Decidi ficar, encarar meus erros de frente, encarar as consequências, por mais dissonantes que fossem. A reconstrução foi árdua. Aceitei trabalhos indesejáveis, aqueles que ninguém mais queria, limpar porões, carregar lixo, qualquer coisa que pagasse, por menor que fosse. Trabalhei mais, com mais afinco e com uma humildade que eu desconhecia. Cada jardim meticulosamente capinado, cada gramado perfeitamente aparado, era um pequeno passo para reconquistar um resquício de confiança. Eu queria demonstrar, não apenas dizer, que estava tentando me redimir. Uma profunda constatação me ocorreu durante aquelas longas e solitárias horas de trabalho. Trabalho árduo e ambição, eu entendi agora, eram insuficientes sem caráter e integridade inabaláveis. Eram a base, sim, mas a argamassa tinha que ser a verdade. Sem ela, tudo desmoronava. Dediquei-me a reparar os laços rompidos com minha família. Busquei o perdão genuíno, não com palavras, mas com ações, demonstrando profundo remorso, estando presente, ouvindo, fazendo o trabalho silencioso de viver novamente com honra. Foi um processo lento e doloroso, mas foi honesto. A história de Dustin Miller não terminou com um retorno triunfal, nem com uma grande redenção no sentido hollywoodiano. Terminou com uma jornada silenciosa e árdua de expiação, marcada pela humildade e por uma sabedoria mais profunda e resiliente que se gravou em minha alma. Eu era um homem transformado, não mais perseguindo desejos passageiros, não mais buscando atalhos. Continuei a lutar, a trilhar o caminho árduo, mas estava finalmente comprometido com uma trajetória honesta. O velho Chevy vermelho, agora com mais amassados do que antes, permanecia estacionado na minha garagem quase todos os dias, um monumento silencioso a um passado que ainda projetava longas sombras. Willowbrook Estates continuava sendo um lugar que eu evitava conscientemente, seus gramados impecáveis para sempre manchados pela fria dor do julgamento público. Meu negócio era um mero sussurro do que fora, dependente de trabalhos indesejáveis e mal remunerados que poucos queriam. Cada erva daninha arrancada, cada arbusto meticulosamente podado, tornava-se um ato de penitência silenciosa e árdua. Minha família, embora profundamente ferida, oferecia um apoio hesitante e fragilizado, sua confiança se curando lentamente com o tempo e meu esforço constante e humilde. Sarah permanecia um fantasma, um nome que eu não ousava mais pronunciar. Sua ausência uma lembrança dolorosa do vazio que eu havia criado. A emoção daquelas tardes roubadas havia se dissipado há muito tempo, substituída por uma profunda dor de arrependimento. Não haveria um grande retorno, nenhum triunfo rumo à glória. Apenas a rotina silenciosa e implacável, o trabalho lento e deliberado de reconstruir, não apenas um negócio, mas um eu fragmentado. Eu estava aprendendo dolorosamente que o verdadeiro caráter não se resume ao que você consegue construir, mas a como você constrói e a honestidade que mantém durante todo o processo. A estrada à frente era longa, muitas vezes coberta de terra e marcada por trabalho árduo, mas pela primeira vez em muito tempo parecia verdadeiramente honesta.